pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No mês de setembro, convidei uma pessoa mais que especial para que a gente pudesse falar sobre filmes que fossem voltados para a temática lésbica. E hoje eu estou aqui com Gabriela Marques, uma amiga minha de escola. Tudo bom, Gabi? Oi, Dan, muito feliz que você me chamou para fazer parte desse seu projeto, que é muito legal, muito feliz mesmo. Por favor, conte um pouquinho de você para a gente, está aqui te ouvindo. Eu sou Gabriela, eu sou estudante de fisioterapia, eu sou doula desde 2014, então, desde 2014 trabalho com mulheres, com gestação, com parto, e sou uma mulher lésbica, o que faz Rainha. muita parte da minha vida mesmo. Então, todos os lugares que eu chego, eu gosto de me posicionar quanto à minha sexualidade e acho que isso é importante. Gente, só tem gente rainha nesse canal, meu Deus! Você que ama, Mas que incrível! Amo. você que é um amor da minha vida. Bom, gente, esse mês como um todo, a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre temática lésbica e filmes que conversam sobre isso. Para hoje, trouxemos aqui para vocês o filme Rafiki. Ele é um filme feito no Quênia e deixo já de antemão a explicação de que o filme ele tem uma cena em específico que ela é um pouco dramática e que a gente normalmente não vê sendo discutido aqui no podcast, porque a gente costuma ter a tendência de pegar filmes mais felizes, com finais felizes, e aí, nesse filme específico, a gente tem uma cena que pode gerar gatilho. Então, no momento que a gente estiver falando sobre, a gente avisa e vai dar tudo certo. Gabi, por favor, comece explicando mais ou menos como é a história pra gente, dê uma sinopse de o que conta Rafiki. Então, vou começar falando que Rafiki, que é o nome do filme, significa amiga, que já fala mais ou menos o que o filme vai se tratar, né? Que é uma maneira de você falar com, se referir a uma companheira, né? Que já que no Quênia não é legalizado que você tenha um relacionamento homossexual. O filme vai tratar da história de duas meninas, né? Que é a Kena e a Ziki, que as duas são filhas de candidatos a vereadores, então tem uma história ali meio que parecida, meio de famílias meio que rivais, e elas vão se identificar em um momento do filme e vão se apaixonar. E aí a Romeu e gente vai. Julieta. Total. Romeu e Julieta total. Então, a gente vai acompanhar assim, um pouco dessa história delas começarem a ter um contato e construindo a relação mesmo, que vai seguir para um romance. Bom, gente, a gente vê que nessa história ela é contada no território da África, e como o Gabi comentou, é um território onde a sexualidade em si, ela normalmente não é discutida. Então, pessoas da comunidade LGBTQIA+, elas não têm momentos muito tranquilos, porque normalmente a gente vê lá, por exemplo, a questão de sodomia sendo um crime. E aí, o que a gente acaba vendo também sendo comentado no filme é justamente que o casal, sendo lésbico ou homossexual, ele não é bem visto no enredo em que está sendo contada a história, mas a gente também vê durante o filme um teor de amor acontecendo ali. O início daquele amor muito sincero e singelo das personagens principais, que são E esse, A Kemi e a Zeke. Fale. e esse romance aí que nada melhor, né, para vender e para deixar a gente com o coração quentinho, que é essa ideia de relacionamento de famílias rivais e que o amor todo suporta, vai passar por isso, Amo. essa expectativa, né? Eu acho que é muito legal mesmo. É muito massa, porque a gente vê a possibilidade do amor sendo representado e normalmente a gente pensa que é necessário normalmente não, né? Dos dramalhões da vida. A gente espera que seja o fundo da imagem, não. O fundo da história uma questão muito pesada. E ali a gente vê os momentos que as duas estão juntas sendo algo muito leve. E eu acho que esse é um ponto muito positivo. A gente consegue se jogar assim na ideia de que as duas elas têm um relacionamento muito fofo e que
a Zik, ela tem algumas amigas que não são muito fãs do relacionamento que ela tem, mas ainda assim, a Zik quer se jogar no processo de criar algo com a Kena. E a Kena, contrapartida, tipo, tem amigos que também são muito ruins, mas que ela esconde a vida dela daqueles amigos, né? Daquela família. Eu acho que durante a história a gente vai vendo tudo dessa maneira, assim, o amor vai crescendo e também a tensão de esconder das pessoas, de que aquilo ali fique aparentando apenas uma amizade mesmo, que não que tem algo a mais, ou que elas estão ali se relacionando de fato, né? Então, eu acho que tem momentos que eu ficava muito aflita, assim, de troca de carinhos, assim, eu falava, ai meu Deus, na frente do pai, na frente, né? A gente vai ficando, assim, super apreensiva, né? Daqueles momentos e numa narrativa muito legal, assim, eu acho que Rafik, ele traz uma leveza, assim, de filme, não é um filme que, como você falou, né, é lindo o tempo inteiro, acho que tem cenas que são muito fortes, muito difíceis, mas ele traz um cenário possível. A gente está ali falando de um continente que pouco é retratado daquela maneira, quando a gente vai abordar a África, é sempre uma maneira de muita miséria, de muita fome, e não, as personagens, elas estão ali num contexto social ok, elas estudam, fala muito sobre as aspirações do futuro, de viajar e conhecer o mundo, de ser uma médica, entendeu? Eu acho que isso é um ponto que, para mim, é de surpresa mesmo, assim, por se tratar de um filme africano. E o foco, assim, são os personagens, não é o continente, não é o Quênia, não é falar ali Não é da a miséria cidade. que normalmente aqui no Brasil a gente consome como sendo a Isso, realidade. isso. E assim, não é o foco do filme, o foco é retratar aquela história de amor naquele lugar, que vai passar por muito perrengue mesmo, porque, Sim. infelizmente, é a história daquele país, né? Então, eu acho que ele é um filme possível, né? Não é fácil, mas é possível. Um ponto que eu gostei muito na história foi que a gente vê num certo momento a Kena conversando com a Zeke sobre o processo das notas. E aí, quando a gente vê a questão de que a Kena ela achava que ela só poderia ser apenas uma enfermeira. E aí a Zeke fala: "Não, você pode ser uma médica, porque você pode se tornar a médica daqui da região". E isso é um ponto muito massa de se conversar, porque é a questão da representatividade. A gente vê que ela não se sentia, ela não se via, eu acho. Me passou um pouco isso, né? É, Ela não se sentia capaz, até o momento que ela vê a nota dela, de se tornar uma médica. E quando ela vê que o esforço que ela deu para o estudo, que a nota que ela obteve, ela poderia sim ser médica, a gente começa a ver um processo de que ela não aceita mais ser colocada como apenas a mulher que vai ser a enfermeira. E eu senti um pouco na história aquela ideia de que a enfermeira seria ajudante e não a pessoa no papel principal. do empoderamento, né? Eu acho que ela traz até uma imagem, tipo assim, mas a enfermeira cuida também. Eu falo, certo, mas você que está escolhendo isso ou porque você acha que você não merece ser uma médica, né? E aí Exatamente. ela escolhe ser uma médica e eu acho que o filme também ele traz muito sobre a questão, tipo, dos direitos das mulheres também. Acho que meio que subliminar ali. A gente vê, em paralelo à história delas, uma separação do pai, né? Dos pais da Kena e como a mãe dela é vista pela sociedade, como uma pessoa que não fez um casamento valer, e que se o pai traiu é porque ela não merecia tanto. Então, eu acho que vai Ela, discutindo isso ali, vai discutir. Acho que essa história, tipo assim, não é um médico, vai ser uma médica, né? Que está ali tomando sim, aquela posição. Então, é muito legal mesmo esse ponto. a situação da forma como a família ela é percebida. Aqui no Brasil, a gente vê que se torna mais comum a questão da separação, mas lá, quando a mulher ela não consegue manter, com muitas aspas, estou falando muitas aspas, porque quem escuta no podcast não vai ver, mas com muitas aspas, a mulher não manter a família construída e não ter aquela possibilidade de ser partida, aquilo se elas for partida, a culpa é da mulher, e que, na verdade, não necessariamente. Assim, a gente precisa Não. pensar que as pessoas elas podem querer seguir caminhos diferentes. E Sim. aí, a história do filme, durante aqueles processos que a gente vê, um ponto também que é a religião. Durante os períodos em que a gente está vendo
pregações? São pregações. Pronto, mas que a gente está vendo as pregações, a gente vê muito a situação de que a mulher ela precisa ser a dona de casa e aí ela precisa prover o lar. E é algo que hoje não cabe mais. Acho que todo mundo pode chegar ali e ajudar de alguma forma, se tiver com algum problema, se ajudar. E quando a gente vê na história a situação, a gente percebe que a Kena ela não está querendo seguir aquele ideal de se casar, ter filhos, cuidar da casa, ela quer seguir a carreira dela. Ela conversa isso, inclusive, com os amigos dela, né? Com o Uhum. melhor amigo dela, o Blackstar. Ela conversa muito isso com ele. Quando ele até tentar ter alguma coisa com ela fala, você acha que eu sou o quê? Você acha que o meu sonho é ser mantida por um homem e criar filhos e estar dentro de casa? Esse talvez seja o seu sonho, não é o meu sonho. Meu sonho é estar além disso, né? Estudar, é ter minha profissão, é ser médica, ser enfermeira, né? Cuidar das pessoas, ir para a universidade. É muito legal isso mesmo, assim. E é um diálogo tão pontual, né? Que é só da visão, tipo, o que que o homem espera que a mulher queira. Ele tá Sim. falando, ele bota os sonhos dele na boca dela, tipo assim, ó, seu sonho é isso. E ela, não, meu sonho não é esse. Você não deixou eu falar meu sonho, né? E, inclusive, a gente percebe isso no momento em que a Kena e a Zeke, elas estão conversando sobre a Kena querer ser enfermeira, daí a Kena entende que ela pode ser médica, e minutos depois a gente vê a cena do Black está falando, você vai ser a enfermeira, que vai ser a dona de casa e vai ser sensacional. E ela faz uma cara de tipo, não, Não é não isso que é eu esse quero o pra minha caminho. vida. É, Não, exato. não é E isso que eu quero pra minha vida. E eu fico muito feliz de ver, assim, que os filmes, eles... Ok, o filme lá, ele teve uma repercussão bastante complicada, mas que a gente vê em outros países mulheres negras podendo se enxergar nesse tipo de situação, de que elas podem ultrapassar esse processo. E eu achei que esse ponto foi um ponto muito importante para escolher esse filme para cá. Como a gente estava conversando, não necessariamente o filme ele vai ser feliz de forma integral, ele vai ter pontos muito tristes e que são bastante emocionais, assim, que geram muita emoção, mas ele retrata uma história muito real. Ele retrata uma realidade. Ele retrata mesmo. E a escolha desse filme acho que foi muito importante, porque assim, a gente não vê, em primeiro lugar, um filme de mulheres lésbicas já é difícil de encontrar. Sim, E um filme legal, um filme bacana, assim. E aí a gente está encontrando um filme que vai estar ali mostrando uma história de amor entre duas mulheres negras, entre duas mulheres africanas, entendeu? Então eu acho que ele vem com uma representatividade enorme. Eu acho que voltando mais uma vez ao assunto, porque eles não estão botando ali mulheres numa situação de vulnerabilidade econômica, social, não é o foco do filme, né? Então estão ali duas mulheres alimentadas, estudadas, que estão ali se relacionando e que são duas mulheres negras. Então eu acho que ele veio com uma potência mesmo. É um filme lindíssimo, assim. Acho que as imagens são vale mais do que mil palavras, assim. As cenas de sim. amor, de romance delas duas são de arrepiar mesmo, assim, deixa o coração quentinho e foi um filme, né, que foi banido por, entre aspas, aqui, ó, temática homossexual e clara intenção de promover o lesbianismo. Então, a gente está ali vendo, até as cenas são muito sutis, né? As cenas de sexo, né? E cenas de amor, elas são muito Exato. românticas. Elas são muito românticas mesmo. Então, você vê que é nada disso, sabe? Não era nada. A gente não vê uma conotação sexual sendo trazida. Por exemplo, o mais próximo, que nem é próximo, é a cena que a gente vê as duas dentro do carro, Da daquela Kombi, Kombi. E, cara, elas só estão dando um beijo, elas dormem. Elas não estão Mas é fazendo uma nada. mas assim, fica subentendido que teve até, mas assim, Sim, de uma maneira claro. muito romântica, acho que muito leve, assim, acho que o filme ele traz isso de uma maneira muito linda. O que também é difícil você encontrar em filmes lésbicos, porque sempre tem essa coisa de levar a são filmes que de temática lésbica, mas são feitos para os homens, porque são filmes Sim. extremamente erotizados, né? E às vezes nem o que se condiz mesmo com sexo lésbico, mas super leve, super romântico. Acho que o mundo estava precisando dessa representatividade mesmo, de estar ali com esse filme, das meninas negras poderem se olhar e se identificar, né? Não, não procurar sempre filmes de temática lésbica, que tem lá duas meninas, uma morena, uma loira, todas brancas, e é isso. Exato. E uma importância, assim, de uma força imensa mesmo, acho que esse filme vem.
Dirigido por mulheres ainda. Eu gostei muito da questão de que a gente vê a representatividade também no fato de que tem uma cena em específico que me vem em mente, que é a cena em que a Kena tá jogando com os homens futebol e aí a Zeke vem para pedir. A gente pode jogar também? E não aparenta ser porque ela tá querendo ali, tipo, querer provar um ponto, mas que ela simplesmente está querendo jogar junto. E Se ela tá querendo. divertir, né? Exato. E eu acho que é justamente essa questão, a gente quebrar os paradigmas que por muitos anos a gente viu acontecendo de coisas para homens, coisas para mulheres. A gente simplesmente vivenciar o momento, compartilhar das vivências. E outra coisa também é uma fala que o Black dá nesse momento, que é tipo, não dá, porque você é uma mulher. Ela fala, certo, mas a Kena tá jogando. Mas a Kena joga como um homem. E o que isso quer dizer, sabe? Tipo, a Zeke, Como a ela não garota. Eu me engole. lembro muito É, dessa propaganda. Se eu não me engano, que é da Sempre Livre. Era uma propaganda de. acho que a É, Nike também tem uma, que é. Ai, não, que fala muito, mostra várias atletas, né? E, tipo assim, ai, você é louca, você não sei o quê. Mas que não, sabe? Eu posso fazer aquilo ali. sim, O que as mulheres estão escutando e é isso aí. Acho que essa cena é muito legal mesmo, assim. E quebra um paradigma mesmo. a questão da gente poder colocar assim em perspectiva, né? Vamos repensar o que que pode ser de homem, o que que pode ser de mulher, o que deveria ser de todos. E, na real, poderia ser de todos é sempre a questão como um todo, sabe? Eu acho que isso é muito importante de pensar. A questão da LGBT, eu vou falar LGBTfobia, mas a questão também sobre trazer pessoas para o ponto de que a sodomia, vou falar sodomia, mas eu odeio esse termo, tipo, a questão de duas pessoas do mesmo gênero se relacionando ser um crime. É o ponto que eu vejo que traz um pouco da tristeza do filme e que é um ponto muito importante de se pensar, mas não se pensar apenas como sendo, nossa, isso encerra o filme num sentido de que acabou a possibilidade de alegria. Eu acho que não. Ali retrata uma parte de amizade não, uma parte, desculpa, troquei total. Ali retrata uma parte de realidade que acontece em todos os lugares. Então, assim, Sim. a gente vê a percepção daquela situação, das duas sendo espancadas, e é muito triste. Pelo menos eu, quando assisti, a gente conversou no WhatsApp, eu fiquei me sentindo super mal vendo a cena, porque é uma cena muito forte. A gente vê as duas mal, mal, mal mesmo. E os caras, porque preciso lembrar aqui que a cena ela é encontrada pela alcoviteira, a fofoqueira da cidade, e acho que a filha dela, mas quem realmente leva as duas para ser espancadas são homens. E, tipo, uma coisa que me veio em mente muito foi a situação de que homens, muitas das vezes, tentam fazer a parte de estupro corretivo. Eu achei que. Eu senti que aquilo poderia acontecer na história e me deu uma agonia extrema, sabe? Porque aquilo real poderia acontecer ali naquela cena. E Aquilo graças a Deus, acontece, né? e Isso graças a Deus que acontece. não passou, porque, nossa, eu me senti pior ainda, sabe? E é uma realidade que acontece muito. Eu acho que é uma cena muito pesada mesmo. Eu acho que ela traz um peso maior ainda, porque ela não é uma realidade do Quênia onde homossexualidade é proibido e dá 14 anos de cadeia. Não, acontece o tempo inteiro aqui no Brasil, entendeu? A gente vê o tempo inteiro mulheres lésbicas, principalmente assim, de estética caminhoneiras, mulheres negras, né, que estão sendo mortas, que são agredidas, que saindo de um lugar, tá com a namorada, e são espancadas, são estupradas. Então, aquela cena ali mexe muito, acho que mais ainda porque você vê que elas estão sendo espancadas pela comunidade delas, né? Então, são Sim, vizinhos, são pessoas que ali, são os convivem no amigos, dia a né, dia. entre aspas, mas que estão espancando as duas. E a dor entre um olhar para a outra sendo espancada, né? Eu acho que essa parte também é muito triste mesmo, que uma vê a outra sendo espancada ali, não pode fazer nada, e elas são levadas à cadeia, né? Então, quem bateu, tudo bem, impunidade ali, não tem problema, porque eles estão ali controlando a lei, que elas que estão infringindo a lei, né? Então, o amor delas que é o que é proibido.
Eu acho que é muito, muito, muito sensível, mas ao mesmo tempo muito, muito importante que aquilo seja retratado, né? Eu acho que essa cena não torna o filme mais um filme lésbico com um final trágico, que elas não vão terminar juntas e uma vai morrer no final. Eu acho que o problema, tipo assim, o que salva esse filme de entrar nesse bolo é que ele tá ali contando uma história real, de um lugar real, e que é assim que as coisas funcionam no Quênia, entendeu? Aquilo É assim, realmente poderia ter acontecido na vida real. é o que geralmente acontece, eu acho, né? Que assim, acho que a mensagem que eles estão mostrando pra gente, assim, é o que acontece. Tanto é que o filme foi banido, né? Ele foi um sucesso em Cannes, tinha tudo para estar concorrendo a um Oscar de filme estrangeiro, mas o próprio Quênia não ia, né, indicar o filme, Sim. mas porque aquilo ali não é bem visto mesmo, né? Então, eu acho que faz total sentido que essa história seja contada nesse filme, porque é o que está acontecendo ali. Se não fosse assim, o Kenya não ia se importar, ia deixar o filme passar, ia seguir tudo bem, e ia ser só mais um filme de temática lésbica que ninguém ia ver. Mas não, é um filme que, dos 7 dias que ele ficou em cartaz no Quênia, dos 7 dias lotaram as salas de cinema. Porque eu acho que isso eu acho que já diz muito, assim. Não sei se a gente está caminhando também para falar já um pouco do fim do filme, mas eu acho que a gente saber que o filme ficou em cartaz durante 7 dias e que nesses 7 dias as salas foram lotadas, E foi um grande já sucesso. existe um pingo de esperança para que a história desse país esteja sendo mudada, né? Que quem Sim, sabe, num futuro próximo, espero eu, as mulheres, os homens e quem quer que seja, as pessoas possam se amar livremente nesse lugar, né? Então, total. Acho que quando a gente vê representatividade de país, representações de países que vêm à tona de que os países eles estão começando a mudar as suas leis para poder tornar o ambiente em que eles vivem um ambiente mais pacífico e que as leis elas consigam ajudar as pessoas LGBTs a se manterem bem no dia a dia e que elas também sejam, como eu posso dizer, protegidas é um ponto de avanço. que elas sejam protegidas, que elas tenham seus direitos garantidos como de qualquer Justo. pessoa, né? Que ela não seja tratada como diferença por ser LGBTQIA+. Todos Porque somos diferentes, mas a questão é que essa diferença não é uma diferença que vai gerar problemas. É uma diferença de cada uma das pessoas. Acho que não. diferença que não tem que tirar direitos nossos, né? Acho que os direitos Isso. estão ali, estão para todo mundo, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai amar de um jeito mesmo, né? Então, tem que estar Rainha, ali para todo mundo. rainha, exatamente. Velho, olha, assim, o que a gente pode pensar no filme como um todo, acho que é o que vem um pouco do final, é a situação de que a gente tem um suspiro de possibilidade de que a cena final são as duas tocando uma mão da outra, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E aí a gente fica naquela assim, para onde essa história pode estar indo? E eu acho que esse o massa, depois de uma cena tão forte que é a das duas sendo espancadas, é que justamente a gente vê um suspiro de tá, a gente pode estar tendo um final feliz, e esse final feliz ele pode estar trazendo um ponto muito positivo no fim das contas. Eu Você acho que assim, concorda? concordo, eu acho que assim, da cena do espancamento pro final do filme, a gente ainda trabalha coisas assim, a família da Zeke mandando ela embora para Londres, a gente não sabe Sim. exatamente quanto tempo ela ficou lá, mas possivelmente o tempo de uma faculdade, né, de medicina, porque quando volta a Kenna tá médica, e nesse tempo a família da Kenna, o pai e ela meio que se conversam, né, parece que o pai acolhe ela como uma mulher lésbica, a mãe mostram as cenas dela indo para a igreja, tipo, querendo. Eu não A sei se mãe não aplicar, tipo, aceita muito bem. mas assim, eu não sei se é Não uma mesmo. questão assim de cura gay, mas assim, entre Sim, aspas, né? Mas tem aquelas cenas assim amiga, de aquela cena me deu tira uma isso ânsia da. por dentro. Ai, Entendeu? Então, acho que a gente ainda passa por isso, e você vê que um tempo depois elas ainda estão guardando aquele sentimento. Então, eu acho que é uma cena de elas duas se encontrando assim de muita esperança. Não sei se na minha cabeça assim de fanfiqueira eu imagino elas juntas, mas eu imagino elas muito
muito fortes, assim, para mudar aquela realidade, sabe? Eu acho que, assim, elas se encontram, aquele aperto de mão ali, não sei dizer se tô aqui para você, continuo te amando e vamos seguir, ou se cara, a gente viveu isso, essa ferida cicatrizou, mas a gente ainda tem muito que seguir, né? Então, Pronto, e aí eu trago a pergunta, momento fofiqueira, qual é o momento que você gostaria de trocar na história ou de mexer de alguma forma? eu acho, se eu pudesse mudar um momento assim na história, eu acho que eu mudaria o momento em que a Kenna senta com o menino, que durante o filme ele aparece várias vezes como o Obrigada, te gay do amo, eu bairro, né? também. Como gay do bairro ali, eles sentam e se olham, né? E ali muito. Eu acho que essa cena, a gente até conversou um pouco antes, assim, aquilo ali mostra muito a importância da comunidade LGBT, né? Acho que, assim, para o mundo inteiro, como a gente tem que estar ali para se apoiar e se abraçar, e que nós somos apoios uns dos outros, né? Então, acho que Exato. quando aquele rapaz entra ali, então, o que eu mudaria no filme, eu daria um pouquinho, assim, mais de destaque para a história do menino. Eu entendo que é um filme lésbico e muito obrigada por isso, mas eu acho que naquele momento merecia uma conversinha, um destaque a mais. É exatamente isso. Eu senti falta, e meu momento fofiqueiro seria esse também. A ideia de que a gente pudesse ver uma conversa acontecendo entre os dois. Porque eu senti falta, assim, os dois sentaram do lado do outro. A gente, quanto LGBT, a gente consegue entender que estar com alguém ali do lado é uma coisa muito importante, mas eu senti falta de uma conversa, tipo, olha, vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir esperar isso. Somos LGBT, somos foda e vamos continuar vivendo esse momento. E a gente vai dar na cara dos caras pau no cu. E é isso aí Eu mesmo. acho, eu acho que é muito isso mesmo, assim, de ser uma comunidade mesmo, de se olhar e de mostrar, tipo assim, não é à toa, que no meio do ensino médio que a gente viveu, nós viramos amigos, entendeu? Sim, Eu acho que é isso, assim, a comunidade ela vai se encontrar, a gente vai se identificar. Então, eu queria um pouquinho mais, assim, de talvez mostrar uma outra. Ela tem uma cena também que eu acho que esse momento fanfiqueiro, acho que meu coração bateu assim um pouco. Elas estão numa festa e elas meio que dançam ali, eu acho que bem abertamente. Então, sim. não sei, talvez mostrar alguns outros casais, não sei como é que isso Eu poderia ser senti visto falta naquele disso lugar. também. Mas não sei também, não foi minha experiência ali de ver uma história. Não conheço, então não sei se isso é realmente muito difícil da gente ver no Quênia, mesmo que numa festa ali, bem escondidinha, que outros casais homossexuais consigam mostrar, outras meninas lésbicas consigam demonstrar afeto, né? Eu acho que faltou isso também, queria Duas mais. coisas que eu senti, assim, uma nessa cena e um outro ponto que eu fiquei pensando aqui. Primeiro foi que, nessa cena, eu senti falta de uma representação LGBT como um todo. A festa trazendo, tipo quando a gente ia nas Brinks da Vida, que a gente chegava lá, era um monte de POC maravilhosa, dançando, performando e tal. Não que Uma todo recepção, assim, isso, tipo, de exatamente. amigos. Não que todo mundo É, vai ser dessa forma, em todo lugar vai ser dessa forma, mas que a gente pudesse ver representações LGBTs naquele ambiente. Que normalmente, eu acho que você já pode ter passado por isso, mas festas heteronormativas, a gente não se sente confortável para ficar daquela forma. Quando Deus a me gente, livre! sim, quando a gente entra, a gente parece que é tipo a surpresa do rolê, sabe? Todo mundo fica olhando, É. a gente é O atração. alienígena, né? Isso, e eu acho isso péssimo, porque a gente não consegue estar ali de forma tranquila e vivenciando o momento. E naquela cena, eu não consegui sentir tranquilidade, não consegui sentir a leveza que o ambiente deveria tá fornecendo. Eu acho que, assim, Para como serem encontradas. fanfiqueiras, a gente está aqui conversando que a gente sentiu falta, então, e se a gente pudesse mudar, a gente botaria um foco na comunidade, né? A gente queria ver mais sobre a comunidade LGBT nesse contexto. E eu acho que é isso mesmo. É É que, exatamente. para terminar assim, meu coração era isso que eu queria. Queria muito O ver segundo mais da comunidade. Isso. O segundo ponto que eu lembrei foi quando estava falando que a gente pode escolher as amizades que a gente tem, é muito a questão de que pessoas LGBTs elas têm a possibilidade de escolher suas famílias. E eu falo famílias no sentido de que não necessariamente a gente vê todo mundo tendo um apoio da família, mas
pessoas LGBTQIA+, elas normalmente encontram outras pessoas que são parte da comunidade LGBT e criam suas próprias famílias. E Sim. são colegas, são amigos, parceiros que são levados para a vida. E não necessariamente o quesito sanguíneo está ali, mas o quesito afetivo é muito mais importante que isso. Muito mais importante mesmo. Eu acho que isso nesse filme, essa mensagem é justamente quando eles sentam aquela tá sentadinha ali, sofrendo, ela acabou de ser espancada, a namorada dela acabou de ir embora para um outro país, e ela tá ali só, de uma dor que aparentemente para ela, só ela sabe o que que é, e aí chega um rapaz que durante o filme a gente vai vendo ele ser hostilizado, agredido várias vezes, ele senta do lado dela, ele tá ali falando que olha, eu tô com você, eu compartilho da mesma dor, sua dor é minha dor, e a gente tá aqui, a gente vai viver isso aqui junto, né? Então, é isso mesmo, acho que esse é um ponto que, assim, para a comunidade é muito importante, da gente poder escolher nossas famílias, né? Isso não Sim. é lindo, porque é uma dor muito grande, e aí, o filme retrata muito isso, assim, que é um sofrimento de você estar tá ali sendo excluído da sua família, sendo agredido pela sua família, né? E botado para fora e inúmeras violências, não só físicas, mas psicológicas, né? Sim, E não é uma coisa assim de se romantizar, da gente poder criar de que a comunidade seja a nossa família, mas é uma realidade também, né? Então, que bom que num então, contexto tão ruim a gente consiga reunir forças e ter apoio, né? De nós mesmos para seguir. total. É uma coisa que pode realmente acontecer com qualquer um que seja da comunidade LGBT e que mostra possibilidades de suspiros de alegria que podem realmente existir no dia a dia. Gabi, perguntas aleatórias que eu sempre faço para os convidados deste podcast. Quem Vamos seria lá. a pessoa que no filme poderia se tornar crushes? E também quem seria o ranço do filme? Ou a pessoa que representaria o ranço do filme? Minha crush do filme, é assim, eu, né? Eu e a pessoa. Seria a Zeke. A Zeke é maravilhosa, ela é lindíssima. A Kenna também é maravilhosa, mas a Zeke, Aquele tudo a ver cabelo. comigo, aquele Meu cabelo Deus, colorido, lindíssimo. trançado, super estilosa, maquiagem incrível, uma boca Rainha, linda, super alto astral, dançarina. Eu eu fiquei amo só ele. pensando assim, eu falei, a Zeke hoje, eu reassisti o filme essa semana, né, pra gente estar aqui conversando, e eu falei assim, gente, a Zeke é muito TikToker. Só faltava estar ali filmando, ela é muito TikToker, eu amei ela muito. E o ranço, pra mim, é a fofoqueira ali da vendinha, que mulher insuportável, a filha dela também pode entrar no ranço, mas elas são, sabe, uma chuva de vômito nelas duas. Ah, eu concordo total. Para mim, eu acho que o maior ranço do filme foi o Blackstar, por ter subestimado a Kenna, no sentido de que ele falava, não, você vai ter que ser a minha mulher, e é isso aí, e essa é a realidade possível. E não, a Kenna pode ser quem ela quiser. E nossa, ele se tornou muito ranço do filme para mim. Mas a fofoqueira também, eu fiquei extremamente incomodada com a forma como ela agiu, sabe? Em todos os momentos. Falando sobre a Kena com a Zeke se encontrando para todo mundo, não dando a oportunidade de que elas pudessem construir de forma tranquila aquele relacionamento e aí compartilhar com as famílias, mesmo que elas não aceitassem. E seria uma outra possibilidade de abordagem. Mas aquela mulher, meu Deus, que A vontade. gente sabe que não é legal tirar o coleguinha do armário, né? Cada um tem seu tempo e vai sair do jeito que quiser. Então, acho Exatamente. que, acho que isso aí é muito forte mesmo. E do Blackstar, eu acho que você falou aí, me lembrou uma coisa, assim, toda menina lésbica tem um Blackstar na vida. Tem. Às vezes não é nem um amigo, Deus me livre ser um amigo, mas é sempre um macho horrível, escroto, que vai passar no meio da rua e vai falar uma coisa ruim para você, e vai falar você é lésbica porque você ainda não transou comigo, porque você ainda não experimentou isso. Então, Ou eu acho que o porque Blackstar vai se convidar para entrar ali no participar. meio. E tipo, Isso. ai, gente, vocês vão ver, vai ser muito melhor. E, tipo, não, boy. Não necessariamente que Não, ela não. vai querer fazer isso. Ele tem aquele transtorno do. Não sei se pode falar uma palavra aqui. Vai, se joga. Tipo assim,
pica das galáxias, né? Ele acha que é ele que manda. Não. Amiga, é a autoestima do macho hétero em muitos momentos. Verdade, Eu, ele é. eu falei no episódio passado do The Big Flower Fight, que é um reality show que passou no UK. E tem uma dupla de héteros que, tipo, se acham os picas da galáxia. E, tipo, todo mundo ajudando uma outra dupla. E eles, tipo, não, gente, como é que vocês estão ajudando? Eu vi essa sua movimentação nas redes sociais, você falando sobre isso. Uou! Gente, eu fiquei revoltadíssimo. E todo mundo ajudando. E os dois lá, tipo, que povo babaca. No fim do episódio, eles saíram, graças aos céus. Que eu falei. E eles ainda usaram o Brasil como possibilidade para poder reportar o desmatamento. Véi, reportar esse desmatamento da forma correta. Eu estar dando parabéns, porque o resultado foi foda, mas não foi o caso, graças aos céus. Porque, véi, eles foram dois babacas do episódio inteiro. Autoestima do macho hétero, a gente tem que estudar. Exato. Bom, vou falar aqui, antes de finalizar, que a gente vai passar agora para um quesito mais de parte técnica. Eu normalmente compartilho as notas que eu vejo no Filmou, que é um site que traz filmes, séries, animes e afins, conteúdos audiovisuais em geral. E aí o público dá uma nota. Aqui eu vejo a nota como sendo 4 do filme. E aí o que você pensa? Qual nota você daria de 1 a 5? Eu daria 4,5, pode ser quebrada? Pode. Eu Normalmente daria eles uma nota de fazem 4,5. 1,5, 2,5. Eu daria 4,5. Quando eu vi de primeira, eu pensei assim, 3. Que aquela cena Sim. do espancamento me deixou mal. Mal, 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 mal. Mas eu fui refletindo sobre e eu pensei, dá para aumentar um pouquinho, porque é uma realidade. É um filme muito importante para ser visto. Então, penso que é muito bom a gente ver essas possibilidades de realidades alternativas. Não alternativas, mas diferentes do que a gente normalmente vê. O filme ele é dirigido pela Wanuri Carril. Eu acho que esse é o nome dela. Não tenho certeza, mas eu acho que esse é o nome dela. E vocês podem encontrar o filme através do Telecine, que é uma das possibilidades que a gente encontra aqui no BRBR para poder assistir. Por favor, lembre-se que não é legal pirataria, então Telecine está Gente, aí vamos para... aí. Com certeza tem 7 dias grátis. Vamos lá tentar. Pois é. Estamos aí com o Telecine, com possibilidade para ver filmes LGBTs. A gente tem, não para a Rafik, mas para outros filmes. A gente tem Netflix, Amazon Prime. Então, vamos pensar que vamos ajudar. No Telecine mesmo tem uma aba de filmes LGBTs, assim, filmes legais. Acho que vale a pena aí, viu? Dar uma garimpada lá, tem muita coisa legal. Claramente, vocês vão encontrar uns filmes sensacionais. E, gente, vou encerrar agora o episódio. Muito obrigada, Gabi, pela participação Imagina, obrigada mais a você. incrível. Amiga, foi sensacional poder trocar uma ideia contigo. Se É pudermos mesmo. conversar mais, vai ser sensacional, porque vai ser muito bom trazer mais inserções suas sobre essa pauta e vai ser incrível. Por favor, deixe suas redes sociais para a gente saber onde a gente pode te encontrar. Vocês me encontram no Instagram como @Gabriela Marques. Fiquei muito feliz. Desculpa aí. Fiquei muito feliz de ter sido convidada, muito. Amo falar sobre cinema, amo falar sobre lesbianidade no geral e fiquei muito feliz mesmo, né? Muito obrigada pelo convite. E assistam, Rafik, se vocês não assistiram ainda. Vale muito a pena e o final a gente supera isso aí tudo. Sim, total. Normal, Pets. Amo, adoro. Gente, se vocês ainda não seguem o podcast na plataforma de streaming que vocês costumam escutar, ele tá no Anchor.fm. Ai, que doguinho fofo! Anchor.fm/, por favor, me leve. E se vocês quiserem deixar uma mensagem de áudio para mim e também quererem falar alguma coisa para Gabi, só adicionar mais um /message e aí eu consigo escutar a mensagem de áudio de vocês. Vocês podem me encontrar pelo Instagram no @DaniBatista2, Dani com 2 N's e Y. E eu vou deixar tudo escrito na descrição e vocês vão ver a rede social de Gabi, as minhas, e vai ser lindo e maravilhoso.
Pessoal, não se esqueçam, bebam água, tomem vacina, muito importante, estamos no período pandêmico. Usem máscara e não aglomerem. Exato. Não saiam de casa sem proteções devidas. É muito importante deixar isso claro. E vamos levar as crianças, que agora estamos aí no momento mais voltado para as crianças para vacinarem, viu? Por favor. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, de estarem escutando a gente até agora. Gabi, quer deixar seu beijo? Um beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Espero que vocês gostem do episódio. Muito obrigada, gente. E encerramos aqui este episódio mais que incrível. Beijo, tchau.